Matemática e suas tecnologias para o Enem, o assunto triângulo retângulo. Vamos começar. Você sabe que muita gente confunde o triângulo retângulo com o mais famoso dos teoremas associados a ele, o famosíssimo Teorema de Pitágoras. Eu tenho más notícias para quem acha isso. O triângulo retângulo é muito mais do que o Teorema de Pitágoras e a minha missão hoje é mostrar para vocês que isso é verdade. É claro, todo mundo tem que começar sabendo que o triângulo tem três lados chamados de hipotenusa, o maior deles, e catetos, os dois menores. Todo mundo também tem que começar sabendo três coisas importantes a respeito do triângulo retângulo. A primeira delas, o Teorema de Pitágoras, como eu já indiquei no início. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. A gente também tem que conhecer o perímetro do triângulo retângulo, composto pela soma das medidas dos seus lados, como acontece com qualquer polígono, e é importante também sabermos a determinação da sua área. E aí a gente observa que os dois catetos naturalmente formam entre si ângulo de 90 graus, o que nos permite associar a um deles o papel de base e a outro o papel de altura, multiplicando um pelo outro, dividindo por 2, portanto, para obter a medida da área. Muito bem. Nossa vida seria extremamente tranquila se todos os triângulos retângulos do universo viessem de fábrica apoiados sobre um cateto. Basta observar que nessas circunstâncias, se um cateto é base, o outro cateto naturalmente vai assumir o papel de altura e nós não teremos nenhuma dificuldade para calcular a área desse triângulo. Porém, infelizmente, muitas vezes quem faz as provas que a gente vai prestar tem a brilhante ideia de girar o triângulo retângulo, fazendo com que ele se apoie sobre a sua hipotenusa, e vocês observem que nessas circunstâncias, nem B, nem C exercem o papel de altura em relação à base A. Para revelar a altura, eu vou ter que desenhar. Eu vou partir do vértice associado ao ângulo reto, do ponto de encontro entre os dois lados B e C, e vou projetar esse vértice perpendicularmente em relação à base A. Quando eu fizer isso, eu estarei revelando a altura relativa à hipotenusa. Um conceito importante, até um tanto improvável em termos de Enem, mas ainda assim importante do mundo dos triângulos retângulos. Se nós calcularmos a área desse triângulo, a partir de agora nós passamos a ter duas opções. Nós podemos calcular a área usando o produto dos catetos sobre 2, conforme a representação original, e nós também podemos representar a área a partir do produto da hipotenusa pela altura relativa dividido por 2. Só que a gente não pode esquecer que o triângulo é o mesmo. E se o triângulo é o mesmo, as duas expressões de área têm que apresentar obrigatoriamente o mesmo resultado. Vocês observam que nos dois casos nós estamos falando de denominador igual a 2. Portanto, não é em função dos denominadores que esses resultados serão diferentes. Para obrigar os resultados a serem iguais, se os denominadores são iguais, os numeradores, evidentemente, também têm que ser. O que nos leva à conclusão de que o produto dos catetos tem que ser igual ao produto da hipotenusa pela altura relativa a ela. E nos conduz também a uma linha de raciocínio interessante. Se, por exemplo, nós começamos um problema conhecendo 2 dos 3 lados de um triângulo retângulo, para conhecer o terceiro, basta aplicar o Teorema de Pitágoras, e a partir daí, conhecendo os 3 lados do triângulo, fica bem fácil de obter a altura relativa à hipotenusa, basta passar a hipotenusa A dividindo BC sobre A, vai permitir que você calcule a medida da hipotenusa nessas condições. Perfeito? Seguimos o baile então agora para as relações trigonométricas. Quando nós elegemos um ângulo alfa de referência, um ângulo agudo alfa de referência em um triângulo retângulo, a hipotenusa continua sendo a boa e velha hipotenusa e os catetos passam a exibir sobrenomes nessas circunstâncias. O cateto em direção ao qual o ângulo alfa se projeta, nós chamamos de cateto oposto. E o cateto vizinho ao ângulo alfa, que forma com a hipotenusa o próprio ângulo, nós chamamos naturalmente de cateto adjacente. Ninguém termina o ensino médio sem ter tido exposição às 3 relações fundamentais trigonométricas, a saber, seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente.
Vou mais longe, ninguém merece terminar o ensino médio sem saber essas três relações. Elas são absolutamente fundamentais e presença garantida, pelo menos uma delas, ou duas, né, quem sabe com sorte, em qualquer edição do Enem. Vou propor a vocês que memorizem algo entre a data de hoje e a data do Enem de que vocês participarão. Raizão sobre 2 e conte até 4. Simples assim, raizão sobre 2 e conte até 4. Quem se der ao trabalho de memorizar este pequeno diagrama terá nas mãos os senos, cossenos e tangentes de todos os arcos notáveis. E é importantíssimo frisar, esses senos, cossenos e tangentes não têm sido fornecidos junto aos enunciados nas questões do Enem. Tá? Então é importantíssimo a gente levar isso em consideração. Talvez a gente precise realmente tirar da manga esses dados, os dados que correspondem à famosa tabela dos arcos notáveis. Então a primeira coisa que a gente faz na hora de pensar em tabela dos arcos notáveis é lembrar que ela permite que a gente encontre senos, cossenos e tangentes e posteriormente associa a esses valores os ângulos de 0, 30, 45, 60 e 90 num total de 15 entradas. A gente pensa um pouquinho, pedir licença, deixa eu dar uma pensadinha aqui. Raizão sobre 2 e conta até 4. É disso que eu preciso para preencher esse diagrama. Raizão vale para todo mundo, sobre 2 vale para todo mundo, e agora vocês vão catando de um em um os números que estão dentro da raiz. Raiz quadrada de 0 é 0, divide por 2 dá 0. Reparou? Está ali o seno de 0 que vale 0. Raiz quadrada de 1 é 1, divide por 2 dá 1 meio, está ali. Raiz quadrada de 1 é 1, divide por 2 dá 1 meio, o seno de 30 graus. Raiz quadrada de 2 eu não sei quanto é um número irracional, deixa indicado, raiz de 2 sobre 2. Mais tarde, raiz de 3 eu também não sei quanto é, não tem problema, deixa indicado, raiz de 3 sobre 2. E a raiz quadrada de 4, essa sim eu sei, raiz quadrada de 4 vale 2, divide por 2 vale 1. Ótima notícia para quem sabe a tabela do seno. Você também sabe a tabela do cosseno, basta ler os mesmos 5 valores na ordem contrária, começando pelo 1. E a partir daí, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 meio e finalmente 0. Vou pedir licença um instantinho para mudar de pensamento. Um dia eu ouvi falar que tangente era seno sobre cosseno. E eu não estava enganado, tangente é de fato seno sobre cosseno. Repara na coluna do meio, 45 graus. Raiz de 2 sobre 2 divide por raiz de 2 sobre 2 dá 1. Agora repara na coluna do 0 grau. 0 dividido por 1. 0 dividido por 1 dá 0. Ótimo. Agora repara na coluna do 90 graus, que estranho. 1 dividido por 0. É proibido dividir por 0 em matemática e, portanto, o resultado nesse caso não existe. Nos outros dois casos, dividindo frações, conservando a primeira e invertendo a segunda, nós chegaremos em duas frações, especificamente raiz de 3 sobre 3, e no caso dos 60 graus, apenas raiz de 3. Vocês observem que a tabela está montada, bastando para isso que a gente lembre de duas coisas. Primeiro, raizão sobre 2 e conta até 4. 0, 1, 2, 3, 4. Não esquece de começar pelo 0. E em seguida, lembrar também que tangente é sinônimo de seno sobre cosseno. Duas informaçõezinhas relevantes a respeito de inscrições e circunscrições. Quando um círculo estiver circunscrito a um triângulo retângulo, pode ter certeza. Isso é sintoma de que a hipotenusa do triângulo retângulo passa pelo centro. Repara, a hipotenusa coincide com o diâmetro toda vez que um círculo estiver circunscrito a um triângulo retângulo. E, além disso, também é importante frisar a relação que existe entre o triângulo retângulo e o círculo nele inscrito. Essa eu não vou demonstrar, é claro, em função do ritmo que a gente vem impondo nas aulas em preparação para o Enem. Mas é importantíssimo saber que a área do triângulo é dada pelo produto do semiperímetro pelo raio do círculo inscrito. Semiperímetro, para quem não sabe, está aqui, Pzinho igual a A mais B mais C sobre 2, metade da medida do perímetro do triângulo nessas condições. Tanto um quanto o outro conceito apareceram recorrentemente mais de uma vez nas últimas edições do Enem, portanto fica a dica. Inscrições e circunscrições de triângulo retângulo pode voltar a aparecer a qualquer momento. Valeu? Esse é o recado sobre triângulo retângulo, espero que vocês tenham curtido. Vou ficando por aqui e volto em outra oportunidade. Um abraço, tchau!